pessoal, tudo bem? Eu me chamo Sheila, eu sou graduanda do curso de Ciências Biológicas e monitora da Sala de Ciências Fortaleza. Nesse vídeo, eu quero falar de alguns visitantes que vêm na nossa casa nesse período de quarentena com uma maior frequência. E não, eu não tô falando daquele vizinho que vem tomar aquele cafezinho de tarde em meio a esse isolamento social, né? Eu tô falando de outros visitantes. Visitantes esses mais indesejados, por assim dizer. Eu estou falando de ratos, baratas, moscas e até algumas formigas. Mas por que esses animais começaram a ser mais frequentes nesse período da quarentena? Um ponto que a gente pode considerar é justamente a grande quantidade de pessoas dentro de casa, a grande produção de lixo que isso acarreta e, por consequente, a grande produção de restos de alimentos. Esses restos de alimentos podem ser prato cheio para essas pragas domésticas. É interessante a gente notar o grande aparecimento dessas pragas no ambiente doméstico, porque as mesmas podem causar uma série de doenças. Os ratos, por exemplo, eles podem trazer na sua urina uma doença chamada de leptospirose, que é uma doença infecciosa febril aguda, além também de trazer bactérias, vírus e fungos, porque os mesmos andam por todos os cantos, né? Esgotos e outros espaços. As baratas, apesar de parecerem inofensivas, elas podem causar grandes males. Elas podem carregar vírus, bactérias e fungos que causam mal à nossa saúde. Além disso, elas podem ser grandes propiciadores de crises alérgicas, pois fragmentos do teu corpo, como as patas, as antenas e até mesmo as asas, podem desencadear essas crises de alergia e até mesmo de asma. Mas como é que eu posso prevenir a proliferação desses animais dentro de casa? A principal coisa que deve ser feita é a higienização do ambiente. Então, uma limpeza diária faz-se necessário para evitar que esses animais se proliferem dentro das nossas moradias. Outro fator importante é que a gente deve ficar de olho na grande quantidade desses animais no ambiente doméstico, porque caso haja uma grande proliferação, faz necessário consultar um detetizador, que é um profissional mais especializado que vai combater essas pragas nesses ambientes urbanos. Porém, existem outros controladores naturais de pragas. Alguns deles são até um pouco assustadores para muitas pessoas, ou que causam uma certa repulsa. Um deles é as próprias serpentes, ou as cobras, como normalmente chamamos. As cobras, elas consomem ratos, e com isso, elas fazem um controle natural dessas pragas. Os sapos, por exemplo, não são tão temidos quanto as serpentes, mas causam uma certa repulsa pela sua aparência. Mas eles são grandes controladores de insetos, como moscas e mosquitos. As próprias aranhas, que também são, de certa forma, assustadoras, elas também são controladoras de insetos e outras presas menores. Um outro controlador natural é o próprio calango, que a gente encontra aí na nossa casa comumente. Um pouco menos temido do que esses outros que eu falei, mas eles também atuam como um controlador natural. É importante a gente ressaltar esses controladores biológicos naturais, porque muitas vezes a gente os caça ou até os mata com medo do que eles podem fazer conosco. Mas é interessante a gente saber que muitas vezes eles têm até mais medo da gente do que a gente deles. Então, é interessante a gente manter um equilíbrio desses animais, não caçando e não matando quando de repente eles aparecem em nossas casas, porque além deles terem uma grande importância ecológica, eles também têm uma grande importância para nós, controlando assim essas pragas. Então, o que eu posso fazer quando um animal desse, como uma serpente, aparece na minha casa? Bom, existem alguns órgãos públicos que eles podem atuar coletando esses animais caso eles apareçam nesses ambientes urbanos. Órgãos esses como os controles de zoonoses das regiões e até o corpo de bombeiros. É interessante ressaltar também que quando eu digo que eles são controladores naturais de pragas, não estou querendo dizer que a gente vai adotar uma serpente ou uma aranha. Bom, eles são animais silvestres, então eles devem estar soltos na natureza. É interessante isso só para vocês terem consciência de que esses animais têm sim a sua importância. E para vocês verem ainda mais a importância deles mais próximas a vocês, como controladores de pragas.